Olá, bom dia. Hoje é o dia 26 de agosto e nossa meditação é baseada em Romanos capítulo 12, verso 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, diferentes dons segundo a graça que nos é dada, existe aqui nesse texto duas formas de medir a importância de cada um. A primeira é segundo a medida de fé. Então, falamos então de metronomo ontem, a medida de fé que nós todos recebemos da parte de Deus. Essa medida de fé que nos é explicada no Evangelho é a primeira forma que Paulo está usando aqui para medir a importância de cada um. A segunda é então os dons que cada pessoa recebe quando ela nasce de novo. E aqui, nesse texto de Romanos, Paulo vai citar apenas 7, divididos em algumas categorias diferentes. Em outros textos, por exemplo, em 1 Coríntios, ele vai falar de outros presentes. E eu creio que nenhuma dessas listas, como a de Efésios, Colossenses, nenhuma delas é a última lista. Sempre vai haver uma outra lista no Novo Testamento. Mas o importante aqui é saber que cada pessoa no corpo de Cristo recebe essa medida de fé necessária, que também é um presente, um dom da graça de Deus. Isso é extremamente importante. E então a importância de cada um vai estar ligada a essas duas coisas: a fé que você recebe e esses presentes que Deus te dá. Mas tudo aquilo que Deus nos dá tem uma função precisa. Não é assim, Deus não nos dá determinados dons, principalmente para que possamos nos amostrar, né? Porque inclusive aqui ele está falando da importância de cada um, a posição que cada um tem, que muitas das vezes não é a posição que você acha que você tem. Você precisa descobrir através do Espírito Santo qual é realmente a função que você tem no corpo, porque cada um tem uma função. Não existe lugar na Igreja de Cristo para um supermercado onde você vai. A igreja não é um supermercado onde você vai e compra aquilo que você se interessa, e muito menos um supermercado social onde você vai e pega aquilo que você precisa. Não é um supermercado a igreja. A igreja é um corpo. Interessante. Imagine que suas mãos um dia decidam de não mais viver só para receber. Então, o corpo cai. Normalmente, num corpo normal, a primeira coisa que acontece é que as duas mãos se jogam primeiro para proteger a cabeça. Mas imaginemos um corpo não anormal, onde quando o corpo cai, as duas mãos cruzam os braços assim e deixa a cabeça se estourar no chão. Furar os olhos, quebrar o nariz, quebrar a cabeça. O que acontece com o corpo que a cabeça é quebrada? Ele pode morrer. E nesse processo, as mãos morrem também. Então, quando você protege a cabeça, é você mesmo que você está protegendo. O presente que Deus te deu não é para você, é para distribuir. Distribuindo, você recebe. É melhor dar do que receber. No âmbito espiritual, quando você dá, você está recebendo. Quando você semeia, você está colhendo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Esse uns dos outros, uns aos outros, é o tipo de expressão que você tem que pintar de amarelo na sua Bíblia, para que você veja sempre. A igreja é isso. Jesus diz que nós temos que nos amar uns aos outros. Pedro, Paulo, João, Tiago, sempre vão estar falando desses uns aos outros. Isso é igreja. A igreja é um ao outro. Não é só um, é um ao outro. Isso é extremamente importante. E a gente percebe aqui que esse presente, como a salvação, como a fé, vem da graça. Tanto vem da graça que a palavra dom, carisma, vem de cariz, graça. E carismata no plural. Cariz, carisma, carismata. Graça, dom, dons. Vem da graça, é presente da graça. E o presente que Deus te dá não é para você subir no pedestal e dizer, olha como sou importante. Olha que coisa mais linda! Sim, que coisa mais linda e cheia da graça de Deus. Ela, menino, irmão, a irmã, que vem e que passa, fazendo parte do corpo de Cristo para abençoar.
Um dos dons que Paulo vai falar aqui é o dom da hospitalidade. Quando você tem uma vida, uma casa, um carro que recebe, que doa, que abençoa, extremamente importante. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Deus e para o outro. E quando você vive para Deus e para o outro, você é abençoado. É assim que funciona na economia divina. E, sinceramente, eu creio que não existe igreja universal sem igreja local. Se você não faz parte de um corpo local, onde você pode exercer o seu dom, você é como aquela mão da família Addams, que vive sozinha. Só que a família Addams, além de ser uma ficção, é um filme de horror engraçado, né? Mas a igreja, a vida não é um filme de horror engraçado, onde você pode ser uma mão que corre sozinha por aí. Se você não faz parte do corpo local, possivelmente é porque você não faz parte do corpo de Cristo. Toda pessoa que ama Cristo ama a igreja. Os dois são tão próximos que Paulo fala em Efésios que Cristo é a cabeça da igreja. Então, uma igreja sem cabeça é um filme de horror. Não é uma igreja, na verdade. Agora, uma igreja sem mão, sem orelha. Então, cada pessoa é importante. E você é importante aqui no corpo. Porque ele está dizendo que a sua importância aqui é, primeiro, através da medida da fé que Deus te deu, e segundo, através da posição que você tem no corpo de Cristo. Se você não faz parte de uma igreja local, se você não se reúne com alguns irmãos, em casa, na rua, na praia, a gente aqui faz piqueniques, né? Ontem, inclusive, foi o nosso último piquenique do verão, né? Porque as férias do verão estão terminando. E nesses encontros tem, inclusive, irmãos da Igreja Católica, tem irmãos da nossa igreja, tem pessoas que não são ainda do corpo de Cristo, mas que estão buscando isso. E é interessante que a igreja se reúne ali, no parque, à beira da praia, qualquer lugar, até num templo, até numa igreja serve. O importante é que você perceba que no âmbito espiritual você faz parte do corpo de Cristo, Jesus. E Deus te colocou nesse corpo por uma razão. Que Deus te abençoe.